Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, que aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Deus Santo, a Tua palavra foi lida, Pai. Nos ensina através do Teu Espírito Santo, a Tua palavra, a progredirmos na fé, Pai, enquanto vivemos neste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, existem sete epístolas universal, que são epístolas que começam de Hebreus, vai até Judas. E a gente estuda que essas epístolas, por que são chamadas de epístolas universais? Porque são ensinamentos para a igreja de todas as épocas. Você pega as cartas, foram direcionadas para algumas igrejas, é ensinamento para nós hoje também é. Mas essas aqui, essas 8 cartas aqui, você pega 3 de João, Judas, Tiago, 2 de Pedro e esse Hebreus, você vai ver que são ensinamentos para todo o tempo, para a vida dos cristãos, em todas as épocas. E quando a gente olha essa epístola, você vai ver que ela tem alguma particularidade, exaltando o sacrifício de Cristo, o que Jesus foi por nós na cruz do Calvário. Então, é uma mensagem propícia nessa noite, Santa Ceia, onde Jesus deve ser exaltado pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, entregando o seu corpo como pão para a nossa vida, para o nosso alimento, e o seu sangue para a aspersão do nosso pecado. Nesse texto que nós lemos, irmãos, nós vemos aqui 2 exortações primárias, quer dizer, fundamentais para a vida cristã. 2 exortações primárias para uma vida cristã. Primeira exortação, você vê no versículo 1. Deixando todo o embaraço. Veja bem, olha, portanto, nós que estamos rodeando de tão grandes testemunhas, deixemos todo o embaraço. Então, primeira exortação, deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Primeira exortação do escritor aqui aos Hebreus é para que nós, como cristãos, temos que nos livrar dos embaraços. O que são embaraços, irmãos? Veja bem, se você pegar o texto aqui, você vai ver, ó, o escritor vai dizer assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Você tem pessoas que te vê em tudo quanto é lugar que você está, e sem contar as hostes celestiais, tanto do bem como do mal. Tanto os anjos de Deus como os espíritos do mal. Eles também olham para nós. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, que Satanás é nosso acusador dia e noite. Ele vê o que os anjos fazem, né, que os cristãos fazem, e ele vai acusar nós diante de Deus. Então nós temos uma grande testemunha, temos que tomar cuidado com a nossa vida cristã. Essa é a primeira exortação. Cada um de nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar da nossa vida cristã. Por quê? Porque nós temos alguém para nos acusar. Você sabe aquela técnica lá, você aponta o dedo, tem 3 para você, se não tiver 4. Então toma muito cuidado com isso. Temos que correr com paciência, como diz o versículo 1 aqui, ó, paciência, a carreira que nos está proposta.
Tem pessoas que saem no pique, no azogue, né? Mas cansa rápido. O cristão é alguém que paulatinamente vai crescendo, dia a dia. Não adianta você querer correr de uma maneira sobrenatural que você não vai aguentar. Então, correr com paciência a carreira que está proposta para você. Se você é um diácono, você tem que correr como diácono. Se você é um presbítero, correr como tal presbítero. Se você é evangelista, como evangelista. Se você é pastor, como pastor. Se você é líder de um departamento, como líder, a carreira que está proposta para você. Você tem que correr de acordo. Só que, irmãos, isso se tornou utopia, porque as pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas hoje querem títulos, mas não querem compromisso com o cargo, com os títulos. Todo mundo quer título de rei, mas reinar é para poucos. Esse que é o problema, irmãos. Então, toma muito cuidado. Nós temos que cuidar, cada um de nós. Eu, você e todos nós. Cada um de nós, cuidar e zelar com paciência a carreira que está proposta. Deixando todo o embaraço. Veja bem, deixar tudo isso que requer o quê? Força e vontade. Deixando todo o embaraço, deixar tudo. Irmãos, não é fácil, irmãos. Você se desembaraçar no dia a dia. Se tem uma coisa que nós somos, é embaraçado por natureza. Deus deu 24 horas num dia, mas tem pessoas, se tivesse 48 horas, ela ficava 48 horas embaraçada. Não sabe coordenar o tempo, não tem tempo para nada. Irmãos, esse é um problema sério. Sem contar outras coisas. Vive embaraçado em tudo. Nós cristãos, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, viver uma vida desembaraçada, principalmente das coisas seculares que tão de perto, nos cativa, nos convida, é convidativa, tudo isso nós vamos ver aqui. Então, quando a gente olha essa questão, tem que existir uma força de vontade. Deus salva, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus dá o seu Espírito Santo, Deus nos orienta pela sua palavra, mas requer da minha parte força e vontade. Se eu não tiver força e vontade, irmãos, aquela tese, quando Deus quiser Ele faz, essa tese é furada. Deus quer agora, mas nós queremos, a questão é essa. Deus quer, mas eu quero. Isso é uma exortação para nós, na carta aos Hebreus aqui. Então, quando nós olhamos essa questão, temos que ter, isso aqui requer de nós um objetivo definido. Eu quero ser cristão maduro, ser cristão verdadeiro. Como é que eu vou ser um cristão maduro verdadeiro? Lendo a Bíblia, me aprimorando, orando, jejuando, buscando a Deus. Irmãos, isso faz parte da nossa didática como cristão. Então, temos que ter um alvo apenas. O nosso alvo é Cristo? É Cristo. Então, agora, vem a segunda exortação do autor no versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Lembra que primeiro, ele diz que você tem que deixar todo o embaraço e o pecado, para você poder olhar para Jesus. Porque, irmãos, nós não podemos requerer do Senhor alguma coisa com a vida de qualquer jeito, não. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Para olhar para Jesus, autor e consumador da fé, temos que deixar algumas coisas, porque Ele é Senhor, o Salvador, é verdade, mas Ele requer alguma coisa de nós. Então, o incentivo para uma vida cristã, sadia, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus renunciou. Tem um hino antigo que deixa bem claro isso. Deixou o esplendor de sua glória para vir esse mundo aqui. Irmãos, deixar o céu para vir para este mundo, irmãos. Agora o cristão não quer deixar o mundo para ir para o céu, irmãos. O mundo tem um atrativo tremendo para as pessoas. Irmãos, toma cuidado com isso. Olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Não olha para as pessoas.
Ah, fulano faz assim, está tudo bem com ele. Eu vou fazer assim, não entra nessa barca não, essa barca afunda. Cuidado com isso. Então a direção do olhar cristão é para a cruz, lá na cruz do Calvário. Na cruz nós nos gloriamos, na cruz nós rendemos graça e adoração. Está aqui nesta noite, aqui a Santa Ceia, pão simbolizando o corpo do Senhor na cruz do Calvário, o suco de uva simbolizando o sangue do Senhor na cruz do Calvário aspergido por nós. Então temos que olhar para a glória futura, não é pelo momento. O grande problema nosso, irmãos, é que nós queremos ir para o céu, mas não queremos olhar para o céu, para o futuro. Queremos olhar aqui no momento agora. E quando você olha essa exortação dos escritores hebreus aqui, por que ele escreveu isso? Isso é profundo, nós vamos analisar isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, pela alegria, pelo sentimento e prazer de salvar a humanidade, Jesus suportou tudo. Agora nós, irmãos, nós não suportamos nada. Então nós temos que avaliar, irmãos, a vida de Cristo aqui nesse mundo e a nossa. Como Jesus viveu nesse mundo? Irmãos, Jesus passou fome. A Bíblia fala que ele teve fome depois de jejuar, e o capeta atazanando o ouvido dele. Jesus teve sede na cruz do Calvário. Jesus suportou as afrontas para nos dar a vitória. Então nós temos que avaliar a vida de Cristo aqui nesse mundo e a nossa vida. Jesus sofreu tudo por mim, aquilo que eu não poderia fazer, Ele fez por mim. Aquilo que você não podia fazer, Ele fez por você. Avalie as coisas. Eu sempre falo dessa questão da avaliação. É como o camarada que é o emprego. Ele chega na empresa, uma multinacional, tem tudo quanto é mordomia. Aquele benefício é comigo mesmo. Mas os deveres e a obrigação. Que toda empresa tem os deveres e a obrigação. Olha, o procedimento é esse. O camarada quer os benefícios, mas não quer o procedimento da empresa. Está errado. Nós queremos o céu, queremos. Então existe procedimento para nós alcançarmos o céu. Então temos que avaliar a vida de Cristo aqui nesse mundo e a nossa vida. Jesus deixou o céu para vir salvar nós e voltar ao céu. Agora nós somos salvos na cruz gratuitamente, mas será que nós estamos, o objetivo nosso é o céu? Ou simplesmente nós estamos aqui marcando tempo no local e cultuando a Deus? Temos que avaliar o galardão de Cristo e o nosso que está proposto, como diz o versículo 2 e o versículo 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, olha o que o autor coloca aqui. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo de vossos ânimos. Quando você olha para Jesus, você adquire força. Quando você olha para Jesus, você tem sentimento para prosseguir. Por que o escritor aos Hebreus dá essas duas orientações? Primeiro, deixando todo o embaraço e o pecado. E depois olhando para Jesus. Irmãos, o ser humano, no ser humano, existem 5 sentidos que estão relacionados à percepção, no meio interno, que são olfato, paladar, visão, audição, tato. Então tudo isso, ele transmite para nós sensações, sentimentos, desejos, são sentidos. Não é porque a Bíblia foi escrita aqui, que o escritor dos Hebreus não sabia de sabia. Então a primeira coisa que ele coloca aqui é deixar o pecado e o embaraço. E depois olhar para Jesus. Por quê? Irmãos, nós vamos falar de olhar, esse sentido de olhar, por último, porque ele é profundo demais. Primeiro sentido que eu quero falar com você é o olfato. É o sentido responsável por captar o odor das partículas químicas presentes no ar. Você sente o cheiro. Você sente o cheiro. E tem uma coisa, irmãos. Cuidado, que existe muita coisa que cheira bem, mas faz mal. Coisa que cheira bem, mas faz mal. Tem coisa, irmãos, tem um cheiro maravilhoso. Eu conheço um produto que é matéria-prima para várias coisas, que é o acetato de etila. Quando existe um vazamento de acetato de etila, quando está fabricando,
aquele cheiro de banana madura delicioso. Mas fica ali 2 segundos para você ver se você não cai duro. Porque ele é matéria-prima para fazer o éter sulfúrico, acetona, o lança-perfume, aquela é matéria-prima para um monte de coisa. Ele simplesmente te sufoca, ele elimina o oxigênio, o camarada cai duro. Cheira gostoso, cheiro de banana madura, uma delícia. Mas fica ali para você ver o que vai acontecer. E quanto cheiro bom não existe no mundo, que o seu nariz cheira. Só que, meu irmão, esse cheiro pode levar você para um buraco. Cuidado com isso. Tem muita coisa que cheira bem, mas olha, cuidado com isso. O segundo sentido é o paladar. Esse sentido é relacionado com a percepção dos sabores dos alimentos. Cuidado com o que você alimenta a sua alma. Tem coisa que na boca é gostoso, irmãos, mas lá na barriga faz mal, irmãos. Na barriga faz mal. Tem coisa que você coloca na boca, é uma delícia, mas quando cai no seu estômago, vai causar um dano terrível. Cuidado com isso. Cuidado com o que você come. Não vai comendo tudo não, que você vai ter indigestão, você vai sofrer as consequências. Terceiro sentido do corpo humano é a audição, sentido que é relacionado com a captação e percepção das ondas sonoras. Aí é na questão do ouvido. Se tem uma coisa que Satanás sabe usar, é esse sentido. Coloca palavras, até louvores, algumas coisas relacionadas a Deus, mas não é de Deus. Cuidado com o que você está ouvindo. Faz uma análise. O nosso irmão Jó, no capítulo 12, ele diz assim: porventura não provará o paladar a comida, assim como o ouvido prova as palavras? Olha só a sabedoria de Jó. Porventura não provará o ouvido as palavras, como o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida? Você prova a comida, você gostou, é gostoso. A mesma coisa o ouvido. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muitas coisas que você ouve que não é de Deus. Parece de Deus, mas não é de Deus. Tem um maluco aí, da mídia, medalhão, né? Medalhão pode falar o que quer, não tem problema nenhum, né? Só que está amarrado no nome do Senhor Jesus Cristo. Contestando a reforma protestante, contestando a Bíblia Sagrada, um monte de coisa. Irmãos, não dê ouvido essas coisas não, deleta, não entra nessa não, deleta, joga fora, isso não é de Deus não, toma cuidado com isso. Outro sentido, irmão, o quarto sentido é o tato, sentido responsável por permitir a percepção de textura, dor, temperatura e pressão, assim por diante. Cuidado com o que estamos experimentando no dia a dia, aquilo que está pegando, aquilo que você está sentindo. Tem gente que sente arrepio, acha que é de Deus, quem tem medo também tem arrepio, e como tem? E como tem arrepio? O medo faz você arrepiar, que você, se não tomar cuidado, você até sai correndo. Toma muito cuidado com isso. Irmãos, outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, e agora eu quero falar exatamente sobre a visão, que é o que o autor aos Hebreus destaca aqui, olhando para Jesus. A visão, irmãos, é o sentido relacionado com a captação de luz e formação de imagens. Se tem uma coisa que o nosso adversário trabalha, é para você captar imagens boas. Você acha que o Satanás vai colocar diante de você uma mesa feia? Não, vai colocar diante de você uma mesa bonita. Presta atenção no livro da Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, olha só, a mulher viu, Satanás só que ela viu a árvore lá, a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejar para dar entendimento. Opa, é agora que eu vou. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Irmãos, o seu adversário sabe preparar a mesa, vai colocar coisa bonita na tua frente. Cuidado com isso, irmãos, cuidado. A visão é coisa séria. Existe uma profecia
do Império Grego de 400 anos antes de Cristo, por um filósofo grego que dizia o seguinte: o mundo será conquistado pelo belo, pelo lindo. É por isso que existia no Império Grego o culto a Adonis, o homem bonito, a Afrodite, a mulher formosa, bonita. Tudo isso aí era relacionado ao culto, exatamente, à beleza. Satanás sabe como conquistar o ser humano pela visão. É bonito, é agradável. A Eva entrou no barquinho e afundou. Quantas pessoas, irmãos, estão na mesma situação? Satanás apresenta uma mesa farta, uma mesa bonita. De repente a pessoa entra naquela mesa, senta na mesa dos escarnecedores, naquela mesa bonita, e de repente está no fim do abismo. Outra coisa que nós vemos aqui, irmão, Gênesis capítulo 6, versículo 2. Olhou para o fruto proibido e pecou a Eva. Agora vamos ver o capítulo 6, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todos que escolheram. Olhar que contamina uma raça. A Bíblia diz em Gênesis 6, 2, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Olha só, o que tem o crente com o ímpio? Olhou? Essa aí, como Sansão, né? Eu quero aquela. Mas filho, tem tanta mulher aqui no nosso meio, você vai pegar justo uma? Não, filho. Não preciso nem falar. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas estão sofrendo as consequências por causa disso? Olhar contaminou a raça humana da época, criou-se gigantes, Deus foi obrigado a destruir o mundo. Gênesis capítulo 13, versículo 10 e 11, agora o olhar humano só faz escolhas erradas. Esse capítulo 13, versículo 10 e 11 de Gênesis diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Aqui houve uma divisão entre Ló e Abraão. Houve uma briga entre os pastores de Abraão e de Ló, porque eles possuíam grandes rebanhos. E Abraão, como homem de Deus, chamou o sobrinho e falou assim: olha, está diante de você agora, você escolhe. Eu não vou escolher, você escolhe. Você escolhe. E a Bíblia diz que a campina do Jordão, o pasto era verde. E Ló olhou para a campina do Jordão, nas minhas palavras, está escrito na Bíblia Sagrada, nas minhas palavras: vou dar o chapéu no meu tio, claro que eu vou escolher o pasto verde, vou para o deserto. Só que olhar humano só escolhe coisa errada. A Bíblia diz que Ló partiu para aquelas campinas verdejantes do Vale do Jordão e foi para onde Sodoma e Gomorra, e lá ele perdeu tudo. Precisou até o tio ir tirar ele da mão dos reis que guerrearam contra Sodoma e Gomorra lá e levaram ele cativo. E depois precisou os anjos tirarem de lá para ele não morrer, ele com as duas filhas, porque a mulher também virou estátua de sal. Olhar humano, irmão, só escolhe coisa errada. No cuidado com o que você vê, com o que você escolhe pelo teu olhar. O teu olhar pode seduzir você a fazer coisa errada. É por isso que Hebreus diz: olhando para Jesus, olha para Jesus, confirma. Ô irmão, cuidado com isso. As pessoas estão olhando hoje, irmãos. Irmãos, o que a mídia faz? O que a mídia vai colocar propaganda de coisa feia lá na mídia? Não, só coloca coisa bonita. Como é que vai atrair as pessoas? Ô irmãos, outra coisa, irmãos, Josué capítulo 7, versículo 20 e 21, olha só, o olhar da cobiça. Josué capítulo 7, versículo 20 e 21, e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os espojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobiçei e tomei,
e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata e o ouro. O olhar da cobiça que era proibido, que a ordem de Deus vai destruir a cidade, mas não pega nada. E o Acã diz assim, ó, eu vi uma boa capa babilônica, vi uma cunha de ouro, peguei, está escondido lá. Arrumou maldição para ele e para a família dele, irmãos. Irmãos, a cobiça é um problema sério. O teu olhar pode levar você a cobiçar alguma coisa. Não, irmão, se contenta com o que Deus te dá no seu dia a dia, e Deus pode acrescentar muito mais, muito mais, muito mais. Eu sei que nós olhamos e às vezes, irmãos, nós olhamos e até vê assim, aquele desejo de ter igual, mas não podemos cobiçar. Se o Senhor quiser dar, Ele vai dar, louvado seja Deus. Mas tem pessoas, irmãos, que cobiçam. Então, esse olhar da cobiça é o olhar dos valores terrenos. Olhou os valores, Acã viu a capa babilônica, que era um símbolo do poder, da ostentação. E a cunha de ouro falou assim, rapaz, eu estou bem, uma boa capa babilônica, ostentar, e ouro para mim ter regalia. Irmãos, perdeu tudo, e perdeu ele e a família toda perderam tudo. Irmãos, isso é triste. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Cuidado com o teu olhar, irmãos, cuidado. Nós olhamos muitas vezes, irmãos, e desejamos algumas coisas que não é lícito nós olharmos nem desejamos. Cuidado com isso. Outra coisa, irmãos, olhar para as dificuldades. Tem pessoas que só vê dificuldades. Tudo é difícil. Tudo é impossível. Como tem gente desse jeito? Irmãos, Números capítulo 13, versículo 27 e 28, texto tão conhecido, dos espias que foram espiar Canaã, enviado por Moisés. E contaram-lhe, disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este fruto de lá, o cacho de uva, 2 homens para trazer o cacho de uva. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Deus tinha prometido dar a terra era boa, conforme Deus tinha falado, tudo estava conforme a palavra de Deus, mas eles colocaram, pelo olhar deles, dificuldades para Israel tomar posse da terra prometida. Como tem gente que coloca dificuldade em tudo, irmão, tudo é difícil. É difícil o culto, é difícil fazer isso, é difícil. Irmãos, olhe pelos olhos da fé. A Bíblia fala que o cristão não anda pelos olhos da carne, mas ele anda pelos olhos da fé. Se você olhar pelos seus olhos carnais, como esses espias aqui, só Josué e Caleb tiveram uma outra visão. Por que só Josué e Caleb? Os outros 10 não. Porque Josué e Caleb tinham um compromisso com Deus. Os outros 10 não tinham. E para o seu olhar não ver dificuldades na sua vida, nem na obra de Deus, você tem que olhar com os olhares do Espírito Santo. Você tem que pedir colírio do céu, porque senão, se você olhar com as coisas do mundo, irmãos, o olhar do mundo, você olha, é tudo impossível. Mas Jesus falou que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. 10 diz não, mas 2 diz sim. Olhar que só vê dificuldade, é o olhar do derrotado, já está derrotado antes de tentar alguma coisa. 10 homens derrotados, antes de assumir qualquer coisa, derrotados. Irmãos, quantas pessoas hoje estão na mesma situação, só vê derrota, não vê nada de conquista, de vitória. Nada, só vê derrota, fracasso. Está amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer que nem Josué e Caleb. Não, a terra é boa e Deus vai colocar nas nossas mãos e nós vamos conquistar, porque Deus está conosco, irmãos. Deixa de olhar, irmãos, negativamente, só vê coisa negativa. Pastor Manuel pegou quinta-feira uma mensagem tremenda aqui sobre isso. Irmãos, Jesus tem tanto
tantas coisas boas para nós, para a igreja. Não é multidão, não, irmãos. As pessoas só pensam em multidão. Por que as pessoas gostam de multidão? Para se esconder. Na multidão se esconde fácil. Palavra ministrar quinta-feira. Irmãos, cuidado com isso. Olhar, só vê dificuldade. Olhar que está derrotado. Antes de guerrear, já perdeu a batalha. Não, não é assim não. O cristão olha para Jesus, autor e consumador da fé, e fala: a vitória é minha, porque Jesus está comigo nessa guerra. Essa batalha é minha, sou vitorioso. Irmãos, que negócio é esse? Só vê derrota e fracasso? Outra coisa agora que nós vemos aqui, o escritor aos Hebreus, nos dando agora exatamente a redundância do ensinamento dele, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por que isso, irmãos? Porque pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, Jesus poderia negar a cruz? Não, irmãos. Ele sabia, quando ele saiu do céu, já sabia que ia sofrer aquilo que sofreu. Pastor, mas ele orou: Pai, se possível. Jesus ali estava preocupado exatamente com a hora que Deus ia deixar de olhar para ele. Porque a Bíblia fala que Deus, ao meio-dia, tudo se escureceu e Deus virou as costas para a cruz do Calvário, para não olhar o pecado no filho dele, porque o filho dele era sem pecado, mas levou o meu e o teu pecado. Naquela hora Jesus sabia que ia ser dificuldade para ele. Nós cristãos, nós olhamos para Jesus, autor e consumador da fé, e sabemos de uma coisa, que Ele não vai virar as costas para nós. Pelo contrário, Ele nos prometeu: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós viramos as costas para Jesus, nós abandonamos a Deus, nós abandonamos o Senhor Jesus Cristo, mas Ele nunca nos abandonou e nem vai nos abandonar, não. Irmãos, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Por que isso? Nós cristãos, irmãos, temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Por quê? Porque é Ele, irmãos, o nosso Salvador, é Ele que nos conduz, é Ele que nos orienta, é Ele que nos capacita a vencer. Nós somos eternamente dependentes do Senhor, dependente para sermos salvos, dependente do batismo do Espírito Santo, dependente de viver com Jesus, dependente em tudo do Senhor Jesus Cristo. Então olhe para Jesus, não olhe para outra coisa não, irmãos. Se você olhar para outra coisa, você vai ser, com certeza, contaminado e vai procurar adquirir outra coisa. Sabe aquela pessoa, irmãos, que às vezes ela vai comprar um objeto, ela sai de casa: eu vou comprar isso. E chega lá na loja, ela vê uma outra coisa quase igual àquela lá. Aí vem aquela dúvida: será que eu vou levar esse? Você não saiu de casa que você ia comprar 1 litro de álcool? Eu vou comprar 1 litro de álcool. Não, mas eu vou comprar 1 litro de álcool, mas não quero esse aqui branco, não. Eu quero amarelo. Irmãos, nós temos que ter decisões, nós, irmãos. Olhar para Jesus e acabou. Nós não podemos olhar por aquilo que o mundo coloca em nossos olhos para vermos, não, para cobiçarmos. O mundo sabe como colocar em nossos olhos para cobiçarmos, irmãos. Cuidado, Santa Ceia é um culto de introspecção, onde nós cristãos temos que fazer uma análise da nossa vida, porque quem nós estamos meditando nisso? O sentido do ser humano, todos nós temos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. Irmãos, e esses 5 sentidos agem muito na tua vida, no dia a dia, em todos os momentos da tua vida. Irmãos, se você não cuidar deles, tem alguém que cuida. Tem alguém que cuida. E sabe como fazer. Então nós cristãos temos que ver o céu em visão espiritual. Por que olhando para Jesus? Porque olhando para Jesus eu olho para cima, irmãos. Eu olho para o céu. Irmãos, tem pessoas que só olham para baixo. Nós temos que olhar para o céu, irmão. O cristão é alguém que olha para cima.
Quando você deixar de olhar para cima, meu irmão, você já está derrotado. Se nós deixarmos de olhar para cima, para o céu, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, com certeza, irmãos, seremos mais um grupo de pessoas derrotadas. Mas quando a igreja do Senhor, unida, com o objetivo e propósito da vida eterna, em Cristo Jesus comprou para nós na cruz do Calvário, nesse momento de Santa Ceia, em afinidade com o Senhor, junto com o Senhor, sentarmos à mesa com o Senhor, com o propósito de um dia estarmos eternamente com o Senhor nos céus, o Senhor vai sustentar nossas mãos fracas e vai nos abençoar e sustentar a nossa vida para estarmos na presença dele eternamente. Mas depende de nós, deixando o pecado, o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e olhando para Jesus. Que nós venhamos, irmãos, olhar para Jesus, porque Jesus quer um povo e uma igreja que olhe para Ele, e não olhe, irmãos, para as coisas que o mundo oferece, e até mesmo os nossos amigos oferecem. Até mesmo os nossos amigos oferecem. E às vezes oferece coisa boa, para algum sentido nosso, para o nosso paladar, para o nosso olfato, para os nossos olhos, mas que vai fazer mal para a nossa vida espiritual. Quando nós olhamos para Jesus, deixamos o pecado e o embaraço, nós estamos bem, irmãos, porque a nossa alma passa a se alimentar do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos?